Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje é a quarta edição, né, do podcast História por Trás dos Números. E essa edição é uma edição diferente, é uma edição especial, né, em comemoração aos 33 anos da GESCOM, que é agora no início de fevereiro. Essa transmissão, né, está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube. E hoje eu vou entrevistar o Claudinei. Mas afinal, quem sou eu, né? Meu nome é Nicole, eu sou da Alados, a agência de marketing que gerencia o marketing da GESCOM. E eu quero dizer, Claudinei, que é um prazer estar aqui hoje. Primeira vez que eu estou apresentando um podcast, é um desafio, mas é uma grande honra também. E fazendo as honras da casa, então, olá, Claudinei. Olá, Nicole, é um prazer estar aqui com você, até porque a ideia desse podcast foi sua, né? Pois é. Eu topei o desafio de contar algumas histórias de alguns clientes, e aí algumas pessoas pediram para mim contar, então, a minha história, que é a história da GESCOM, né? Eu e a GESCOM nos misturamos aí ao longo desse caminho, né? Mas é um prazer estar aqui contigo. Ah, que bom. E com certeza tem muita história para contar, né, Claudinei? Tem 33 anos, agora dia 6 de fevereiro. É isso aí. 33 anos de CNPJ, né? Sim, com certeza. Claudinei, mas então, né, vamos começar lá do início. Como surgiu a GESCOM? O que te motivou a abrir a GESCOM? Tá. Olha, a GESCOM, como ela é hoje, né, ela tem uma história mais recente, mas como os 33 anos, né, de atividade profissional, que vai ser agora dia 6 de fevereiro, começou na verdade em Porto Alegre, na Avenida Fernandes Vieira, no bairro Bonfim, num apartamento de um dormitório, e eu montei um móveis usado, um escritório na sala do apartamento, né, que eram os recursos que a gente tinha na época. Por quê? Porque eu tinha trabalhado 2 anos antes com meu irmão, que já era contador, e aí ele resolveu parar com a atividade contábil e veio um ano sabático. E eu tinha que pagar minhas contas, peguei os nossos móveis usados, levei para o meu apartamento e comecei a trabalhar. Os nossos recursos na época era uma máquina de escrever usada, uma máquina de calcular usada, móveis usados, né? E vontade realmente de trabalhar, né? Nunca pensei naquela época em ter um emprego, mas sim ter trabalho, né? E a partir dali eu comecei a aprender uma profissão, né? Legal. E esse foi, assim, digamos, o início. E naquela época a gente ia de ônibus nos lugares, a gente fazia o que era necessário para prestar o serviço, né? Bom, mas por que eu estou começando lá desse início, né? Porque o CNPJ da GESCOM em 92 surgiu porque um cliente e amigo até hoje, o Omar Rosler, era diretor da Josapar, uma grande empresa SA lá de Porto Alegre, né, que é dona de uma das marcas Eu Arroz Tio João. Uhum. Ele me liga lá para casa e me chama lá para conversar que ele precisava de alguns serviços de junta comercial, de certidões e tal, e era um serviço que eu sabia fazer muito bem na época. E no final da conversa, depois de acertar preço e tudo, prazo para entrega do serviço, ele me diz assim: Claudinei, a nossa empresa só paga mediante apresentação de nota fiscal. Tem problema para ti? Não tem problema nenhum, Omar. Daqui a 30 dias eu te entrego o serviço pronto e a nota fiscal. Uhum. E aí, enquanto eu fazia o serviço, eu criei o CNPJ, que na época era Claudinei Pedroso Flores, e a partir daí eu começava a atender o telefone da minha casa como escritório do Claudinei, e é esse CNPJ, e isso foi o início que deu origem a uma trajetória daí de 33 anos, Sim. né, de serviços contábeis e assessoria, né. Legal. Inclusive, acho que é legal a gente falar pro pessoal ali também que toda essa história, esse início, foi retratado num vídeo que a gente fez. Então, pessoal, se quiserem, acessem o site, né, da GESCOM, e que lá tem um vídeo que foi muito legal, né, que retrata as máquinas antigas, era tudo... Nossa, hoje a gente, né, é tudo moderno, a gente tem tudo à nossa disposição. Naquela época era tudo mais difícil, né? Muito difícil. Isso. A primeira nota fiscal foi um talão que eu emiti à mão, com carbono. Nossa. E assim que era na época, né? É isso aí. E, Claudinei, e o nome GESCOM? Pois é, o nome GESCOM foi uma história construída, digamos que depois de 15 anos, tendo um escritório de contabilidade tradicional, né, fazendo guias, fazendo folha de pagamento, fazendo balancetes, eu praticamente fali.
esse é o termo, né? Então a gente aprende a fazer uma atividade, aprende a ser contador, enfim, mas não tem uma aula de gestão, né? Sim. Então já tinha vários clientes, já tinha funcionários, já tinha sala alugada, mas tinha uma desorganização muito grande na empresa, né? Que inclusive cortaram a luz da minha casa porque eu esqueci de pagar. Então, eu tive um cliente nesse período que eu trabalhei 6 meses e por ingenuidade ela não me pagou. E um cheque pré-datado que eu recebi de um cliente para abrir uma empresa, que está até hoje guardado só para nunca mais cometer esse erro. Uhum. Então, esse aprendizado me levou ao quê? A chegar que a contabilidade serve para gestão. A contabilidade é uma ciência. Então eu fui, na verdade, estudar mais do que eu já sabia de contabilidade e descobri que a melhor utilidade dela é para gestão. E comecei a aplicar essas ferramentas de gestão no meu escritório. E aí, organizei ele, voltei a ter lucro e a crescer também, né? Uhum. E a partir daí, uma data que me marca dessa questão da GESCOM foi que em 1999, o Roberto, da DRS Car Service, um cliente que é cliente até hoje lá de Porto Alegre, estava com problema com seus funcionários e com algumas questões lá da gestão, e eu falei para ele, olha, lá no escritório eu estou fazendo assim, porque eu fiz um curso e tal. E ele me disse assim, não, vem cá, vamos conversar. E ele gostou da ideia de a gente começar, junto com a contabilidade, fazer a gestão. E aí foi o primeiro cliente que me pagou para fazer esse trabalho que deu início. A partir daí, foi evoluindo. Ali tu Vários validou clientes, essa forma de essa trabalho. forma. E aí eu vi que não era só eu, né? O escritório do Uhum. Claudinei, que precisava ter gestão para poder ter sucesso Sim. e ter lucro, né? Uhum. Que eram todas as empresas, inclusive os meus clientes ali. E eu não tinha percebido ainda. E a partir daí eu comecei a cobrar para fazer esse serviço. E aí o que eu pensei? Eu preciso sair dessa história do Claudinei, né? Sim. Tão pessoal. E ter um nome. E aí veio o GESCOM, que é a palavra gestão, junto com a palavra contabilidade. Perfeito. Né? Juntou os dois e sucesso. E aí nasceu um novo formato de trabalho, né? O Sim. CNPJ é o mesmo, mas hoje realmente é um negócio totalmente diferente de como começou em 1992, né? Sim. A gente era outra pessoa, o cenário era outro. E o início foi muito difícil por muitas questões econômicas também, planos econômicos, hiperinflação, né? Sim. Em 92, o Collor de Mello era o nosso presidente da Nossa, República. Aham. Eu sei que hoje tem dificuldades, mas lá naquela época tinha também. Sim, não, com certeza as dificuldades eram maiores, né? E Claudinei, ao longo desses 33 anos, quais que foram os maiores desafios enfrentados pela GESCOM, por vocês, e o que vocês fizeram para superar esses desafios? Olha, o maior desafio, eu acredito assim, que foi esse início, tá? Esse início, porque eu comecei, na verdade, a atividade de escritório, de contabilidade, por necessidade. Não foi uma coisa assim que, eu vou ser empresário, né? Papai vai Eu acho montar um que escritório o início para é mim. sempre mais difícil. O início, ele é difícil e tu tem que ter muita persistência. Então, para mim, esses primeiros anos foi um grande desafio. Aprender uma profissão com poucos recursos, né? E tendo que pagar aluguel. Eu tinha 2 filhos pequenos, né? Eu trabalhava e morava num apartamento, tinha um dormitório com 2 filhos, né? Então, esse início teve que ter muita persistência, assim, muita resiliência e muita força de vontade. Mas eu acreditava que empreender era melhor do que ser empregado e que eu ia ter ganhos proporcional ao meu trabalho, ao meu esforço, à minha dedicação. Isso foi o grande desafio. Mas eu tenho um segundo grande desafio, um grande marco também, que foi assim, ó, em Porto Alegre eu fui assaltado, eu tive muitas dificuldades, além de falir por desorganização de gestão, de controles financeiros, né? Aí veio a decisão de mudar o escritório para Lajeado, né? Trazer ele para Lajeado. E isso foi muito desafiador. E por que Lajeado? Na verdade, Lajeado foi uma coincidência, né? Eu estava cansado de Porto Alegre, enfim, de todo o trânsito. Eu sou uma pessoa do interior, fui para lá por oportunidades de trabalho, né? E na época, a minha namorada veio trabalhar em Lajeado, né? Veio trabalhar na construtora Zagonel por um convite do Zé. E aí eu tinha escritório lá, eu ia e voltava. Sim. E fiquei muito tempo indo e voltando, porque os meus clientes eram de lá, a minha família toda era de lá, minha mãe, meus irmãos.
Mas, enfim, mas eu gostei muito da cidade, vi que era uma cidade muito empreendedora, com uma universidade aqui. Naquela época já, né? Já, não, nós estamos falando de 2008. Uhum. 2008. E também com uma universidade aqui, com uma qualidade de educação, né? Um povo trabalhador, um povo educado, um perfil de trabalhadores em geral, que depois até muitos viraram nossos funcionários, né? Com o crescimento da GESCOM, mas também com clientes com um perfil diferente de Porto Alegre. Então, me atraiu muito. E eu digo assim, não, eu vou ter que vir para Lajeado e trazer o escritório. Mas meus clientes eram de lá. Aí eu aluguei uma sala ali no centro de Porto Alegre, contratei 2 funcionários locais aqui e comecei. Mas foi um grande desafio porque eu não tinha nenhum cliente aqui e ninguém me conhecia. 2 colaboradores, e hoje a GESCOM tem quantos? 36. Legal. Enfim. E a partir dali eu comecei a construir essa GESCOM com uma equipe, né, com novos clientes e com uma nova proposta de trabalho. Além da contabilidade, uma assessoria. E essa assessoria, um cliente lá de Porto Alegre foi que deu o nome que eu durante muitos anos usei, que era um contrato de contabilidade tradicional, como todos os escritórios têm aqui na região, e um outro contrato de assessoria colaborativa. E essa história é um pouco interessante pelo seguinte, né? Eu falava assessoria empresarial. E um cliente de Porto Alegre, procurando um escritório de contabilidade, né? Me ligou, que eu tinha sido indicado para ele, e por telefone nós conversamos, eu expliquei como é que funcionava a GESCOM, gestão e contabilidade. Fui a Porto Alegre, apresentei a proposta na reunião, e ele me olhou e disse assim, Claudinei, é isso que eu estava procurando. Eu estava procurando um contador que colabore com a minha empresa. Aí eu olhei para ele e disse assim, mas isso é exatamente o que a gente quer fazer. A gente quer usar os teus números e as informações contábeis que a gente já tem para colaborar contigo. Pagar menos imposto, enfim, né? Crescer, ter lucro e ganhar dinheiro que é mérito do empresário pela sua eficiência. E aí, no final da reunião, eu perguntei para ele, tu te importa se eu, a partir de agora, começar a usar esse nome, assessoria colaborativa? E ele disse, não, vou ficar muito honrado. Que legal, muito legal. E, Claudinei, eu acredito que a contabilidade, de fato, que a GESCOM pratica, ela vai muito além dos números. Eu acho que eu penso que esse é um grande diferencial, porque muito dos nossos resultados, eles estão em nós. Como a gente age, como a gente vê, né? O nosso negócio, como a gente vende. Então, acredito que esse é um dos grandes diferenciais. E acredito que é um dos pilares principais ali da GESCOM, né? Isso. O principal, eu diria, hoje da GESCOM é ser exatamente esse colaborador, esse parceiro do empresário. Uma empresa pequena que está crescendo, quer crescer, ela tem que ter controle financeiro. Mas muitas vezes o dono é um bom profissional da sua área técnica, mas não tem o conhecimento. Isso aí. Então a GESCOM tem uma pessoa, né, na equipe que vai lá implantar fluxo de caixa, demonstração de resultado, enfim, e fazer controle de estoque, tudo que ele precisa para ter os números na mão. Sim. E a partir daí eu também entro com uma consultoria para ele, para mostrar onde ele está errando, onde ele está acertando. Sim. Né? Ele quer vender mais, mas então ele tem que ter um plano de ação para vender mais. Com não certeza. tem milagre. Será que o teu produto realmente é para vender pela internet? Sim. Será que é por via representante comercial? Então, há todo um diagnóstico que a gente vai em todas as áreas hoje da empresa, né? Tá com problema de pessoal? Vamos buscar uma consultoria de RH. Isso aí. Tá pagando muito imposto? Vamos mudar para o lucro presumido? Vamos mudar para o lucro real? Vamos buscar opções, porque existem muitas opções hoje. Só que, antigamente, o contador só fazia guia e só focava no tributo. Só que o tributo é um custo que o empresário tem, e os outros 999, o contador estudou, mas ele acaba não usando esse estudo para analisar esses custos, né? Sim. Exemplos simples assim, que a gente pode dar, fazendo a contabilidade de uma empresa reformadora de pneus, né? Eu percebi que a luz era R$ 3.500 todos os meses. Só que no mês de abril de um determinado ano, ela passou para R$ 4.500 e em maio para R$ 5.000. Nossa. Normalmente os contadores não dão bola para isso, né? Sim. Como a gente faz reuniões de gestão com os clientes mensais, bimestrais ou trimestrais, dependendo da necessidade de cada um, eu alertei ele, a tua luz aqui deu um aumento muito grande. Tu comprou uma máquina? Eu acho que não, eu não vi nenhuma máquina para contabilidade, enfim, mas eu fui presencialmente. E ele disse assim, não tem nada demais, sempre é a mesma coisa, vou chamar nosso engenheiro aqui, eletricista que fez o projeto para analisar.
Um mês depois, ele me ligou dizendo assim, Claudinei, muito obrigado. O nosso capacitador, que é um capacitador, enfim, um equipamento lá que tem elétrico na fábrica, são 13 e um estava com defeito e estava com fuga de energia. A gente nunca ia perceber isso se não fosse pelo aumento da conta. E 2 meses depois a conta voltou aos R$3.500, né? Isso é muito legal, Claudinei, é realmente se importar com o resultado dos clientes. Colaborar. Não só olhar para o número que a gente tem hoje, mas entender esses números, né? E ficar, e justamente essa assessoria, né? Querer que o negócio realmente cresça, isso é muito legal mesmo. E Claudinei, qual que foi, se tem algum momento assim, qual que foi o momento mais marcante da GESCOM até hoje? É difícil, É difícil a gente selecionar né? Mas tem vários. Mas eu vou te contar uma história bem, que eu acho muito interessante, que é assim, eu queria crescer, tá? Eu ainda não era GESCOM como é hoje, mas eu tinha o escritório do Claudinei e queria crescer. Como é que eu vou crescer se eu não tinha recursos, né? Sim. Então, um cliente meu me propôs eu ir trabalhar meio turno dentro da empresa dele, tá? E aí eu ia meio turno na empresa, trabalhar na área financeira dele, ajudar, fazer a contabilidade interna dele, e meio turno eu ficava no meu escritório, porque eu não tinha muitos clientes, eu tinha um tempo livre, né? Bom, a gente criou um vínculo e ele disse assim, vou comprar um computador novo para minha empresa. Qual era o computador que ele tinha? Um XT desse tamanho, Meu assim, Deus, que tinha uma mesa só para ele, uma tela verde e uma impressora matricial. Isso ele tinha na empresa dele, era uma empresa de engenharia, participava de muitas licitações. E ele disse assim, eu vou no Paraguai, vou comprar um 286 para nós melhorar aqui a empresa. E aí eu disse para ele, legal, e o que tu vai fazer com esse aí? Vou vender. Por quanto? Sem um pila no bolso, né? Óbvio, né? Ele disse assim, por $1.750, que foi o valor que eu paguei. E mais $100 pela impressora. Eu disse, legal, eu te compro, se tu parcelar para mim. E o cara me vendeu parcelado, eu paguei trabalhando para ele durante 6 meses, e ele ainda me ensinou a usar o computador. Então, essa história é interessante porque é um marco de como a gente, às vezes, mesmo com dificuldade ou pouco recurso, a gente tem que ter imaginação dentro da empresa para superar a dificuldade. Então, eu tinha que datilografar o recibo de salário do funcionário até então. Eu tinha que datilografar um contrato, caso precisasse. A partir dali, eu comecei a usar a planilha eletrônica e editor de texto e uma impressora matricial. A minha produtividade triplicou. Legal. E foi muito, muito interessante porque a primeira vez que eu cheguei nos meus clientes da época, né, com o contra-cheque impresso dos funcionários, né, eles olharam e disseram assim, mas tu tem computador? Nós estamos falando de 1990 e poucos, né? Sim. Então, isso realmente foi um marco e que mostra como a gente tem que achar soluções para os problemas, né? E para quem tá começando também tem poucos recursos, né, Claudinei? Eu acredito que é muito isso que tu falou, assim, é realmente a gente olhar para as oportunidades, porque elas estão aí. Só que a gente tem que enxergá-las, né? Nós precisamos estar aberto a elas, né? Perfeito, Nicole. E assim, uma coisa que depois eu fui me dar conta, que às vezes eu fazia intuitivamente, é que as oportunidades existem e tu tem que criar oportunidades, certo? Se eu também não fosse lá colaborar com esse cliente, se eu não fosse me dispor a trabalhar para ele meio turno, gente, remunerado, mas eu podia também ter ficado no meu escritório, enfim, e também não achar que eu não ia poder pagar aquele valor. Então tem uma série de questões que são subjetivas, mas que na hora tu tem que ter coragem, determinação e cumprir com a palavra. Ele não assinou um papel comigo, ele disse, tá aqui o computador, leva, que eu vou te ensinar a usar e tu vai me pagando conforme tu pode, ir descontando dos honorários. E até hoje me lembro, né, porque eu precisava sustentar dois filhos, enfim, ele pagava metade do honorário em dinheiro e a outra metade ele abatia dos dólares que eu devia para ele do computador, foi né? Uma oportunidade, né? Uma oportunidade que foi criada, porque ele disse assim, vou vender por tantos dólares. E eu ia dizer, não tenho dinheiro, ok? Ia para casa e chorar. Exatamente. Não. E, muito claro, muitas outras marcos tiveram aí na GESCOM nessa trajetória, né? Mas esse foi um que eu me lembro, assim, que foi o primeiro que eu disse assim, não, eu vou fazer esse negócio dar certo. Show de bola. E é isso aí, é isso aí. A gente tem que bater no peito, né?
e fazer o que tem que ser feito, como tu sempre fala, né? Fazer o que tem que ser feito, o que precisa ser feito. É isso aí. E as oportunidades aparecem, mas Sim. tu tem que estar aberto a elas e tu tem que falar. Quantas Isso aí. vezes eu propus para as pessoas as coisas e não sabia se elas iam concordar. Sim. Algumas concordaram, outras não, outras concordaram com algumas condições. Mas as pessoas às vezes têm medo de propor um contrato diferente de Sim. assessoria, né? É isso aí. E aí tem muitas outras histórias, mas nosso tempo hoje não É permite. isso aí. São 33 anos. E assim, Claudinei, empreender também é isso, né? É a gente ter coragem, porque o não a gente já tem, né? Para as coisas. Então a gente. Exatamente. tem Isso eu que- digo para minha atual esposa, Karine. O Aham. não eu já tinha. Eu É perguntei isso se ela aí. queria namorar comigo. Estamos casados, É com isso um aí. filho. A Cá tá aqui nos bastidores, né? O não eu já tinha. É isso aí. Claudinei, a GESCOM sempre foi uma empresa que inovou, né? A gente pode ver isso no próprio conceito da Zero Papel Contabilidade. Sim. Pessoal, para vocês que não conhecem Zero Papel, segue lá no Instagram, procura aí @Zero Papel Contabilidade. É um conceito muito legal. E como surgiu a Zero Papel e como que ela impactou a GESCOM, a empresa como um todo? Tá. Olha, eu não vou dar spoiler, tá? Eu vou contar dentro da história da GESCOM o que é a Zero Papel, Isso aí. porque eu quero que a minha esposa conte a história da Claro, Zero Papel, claro. que é uma ideia dela, né? Isso aí. E que a gente abraçou junto, né? Mais como casal até do que como sócios, né? Mas enfim, é que assim, ó, essa história do primeiro computador mostra sempre que a gente quis buscar crescer, evoluir. E eu sempre pensei que as pessoas são mais importantes do que tudo aqui na vida, na Terra, né? As pessoas é o mais importante. Então, a partir disso, com pessoas e com a busca do conhecimento e a tecnologia, é que formou esse tripé que desde o início eu vejo que eu tenho e que hoje realmente fez a GESCOM crescer e se desenvolver. As pessoas, sejam os funcionários, os clientes, os parceiros, elas têm que estar em primeiro lugar. Por isso esse pensamento em colaborar com as pessoas, com as empresas, né? Empresas geram emprego, empresas geram renda, pagam tributos, né? Isso aí. E com esse tributo se paga professores, se paga, né, segurança pública, enfim. E a partir dessa tentativa de crescer, sempre a tecnologia foi que propiciou esse aumento de produtividade, essa qualidade também do trabalho, né? Bom, como crescer se nós trabalhávamos com papel? A informação tinha que ser transmitida com papel. Então, como é que eu ia atender a Free Surf, que é uma fábrica em Gravataí, se eu me mudei para Lajeado? Sim. Sendo que quando eu estava em Porto Alegre, não estava ao lado deles. Mas existia um custo de transporte da informação, que era por papel, malote e tudo. Depois tinha que levar de volta esse papel, esse malote. Aí começou as primeiras ideias assim de como eliminar o papel. Mas ainda muitas não deram certo, né? Então, mas como tirar o papel do processo? É mais ou menos como tu quebrar paradigma mesmo, é tu tá a fim de fazer diferente. Eu não preciso do papel. Na verdade, eu preciso da informação que tá. Então, aquela história da conta de luz que eu lançava na contabilidade e vi que estava pagando mais, eu precisava da conta de luz para ver isso, não, eu precisava da informação. E a informação pode ser transmitida por vários meios, né? O meio eletrônico, enfim, por integração de dados e tudo mais. Então, a partir daí surgiu ideias que não deram muito certo lá no início, porque a gente também não conhecia de tecnologia. Então, fazer integração de arquivos é uma coisa que eu não entendia nada. Então, a gente começou a eliminar o papel via scanner, né? Via algumas Aos pequenas pouquinhos. ideias, assim, mas que não evoluíram, né? Mas dentro da GESCOM, a minha esposa trouxe um projeto que foi tirar o papel da contabilidade. Era uma contabilidade digital, uma contabilidade sem papel. Veio a pandemia, com a pandemia a gente teve que ir para casa, e aí essa questão de ter que trabalhar sem o malote com os documentos dentro do cliente acabou ganhando força, né? E a partir daí, claro, Legal. surgiu a Zero Papel Contabilidade, né? Que hoje é um conceito e uma marca. Mas eu digo que hoje as duas trabalham junto porque o conhecimento desses 33 anos, né? Ele se fundiu com essa modernidade, com essa tecnologia, enfim, e com tudo que se construiu a partir da pandemia. Já A existia um partir dessa know-how evolução. ali. Isso, e existia uma disposição, eu diria, na equipe, quando veio a pandemia, de aí seguir trabalhando, seguir colaborando com o cliente, seguir Entendi. ajudando o cliente.
Mas como? Isso é muito importante também, né, Claudinei? Porque quando a gente sempre tem um novo projeto, além dos clientes, né, ser uma mudança para o cliente, os colaboradores também precisam se adequar a isso, né? E às vezes é um desafio, né? Exatamente. E teve resistência de clientes, teve resistência de funcionários. Eu vou confessar, tá? A minha esposa tive que contar essa história. Mas quando ela disse que ia fazer esse projeto, que foi, enfim, uma cadeira da faculdade, eu disse, não vai dar certo. Mas um mês depois eu disse, esse é o futuro. Mas sim. Pensou melhor. Claro, Muitas vezes a gente não acerta nós mesmos todas. estamos acomodados também, né? E aí a gente às vezes precisa pensar, maturar um pouco mais a ideia, né? Olhar para o mercado como que ele está hoje, como que ele vai se dar lá no futuro também, porque a gente já tem grandes indicativos aí, né? Do futuro, inteligência artificial, tudo isso tomando conta, né? Isso. E a gente precisa crescer. A gente sempre diz que quem não tá crescendo tá morrendo, né? Crescer não é uma opção, é uma estratégia de sobrevivência, né? Sobrevivência, exatamente. É isso aí. Então tá. Claudinei, quais pilares, tu acredita, valores que fizeram a GESCOM chegar até aqui? Porque afinal são 33 anos, né? Agora no início de fevereiro que a GESCOM faz. E não é qualquer empresa que chega nessa idade, com essa expertise, com esse know-how, com esse sucesso todo. Exatamente. Olha, antes de falar de palavras, né, que mais expressam os valores, eu vou te contar duas histórias bem rápidas para o pessoal de casa que eu acho que vai dizer um pouco dos nossos valores. Além de querer ajudar o cliente, a gente tem que ter muita ética e transparência dentro das nossas atividades. O contador é uma pessoa de confiança dentro, né, da estrutura de uma organização. Então, aconteceu alguns anos atrás com um cliente nosso, que é nosso parceiro, amigo, todo mundo conhece aqui da região, que é com a Perfitec. Uma funcionária nossa cometeu um erro. Então, ela perdeu um prazo de fazer uma das obrigações que tinha que ser feitas, tá? Isso gerou uma multa. Ela me falou, eu disse, ok, faz, resolve, gera, me dá essa multa, que eu vou lá na Perfitec. Sentei com o André, né? E conversei com ele, expliquei e disse pra ele, ó, aconteceu isso, já tá resolvido, não vai te dar nenhum problema e eu vou pagar essa conta. Aí ele disse, ok. Me pediu uns minutos, saiu, conversou com o sócio dele, né, com o seu Casagrande lá, voltou e me disse bem assim, ó, Claudinei, tu sempre nos ajudou a melhorar e sempre buscou reduzir impostos e sempre nos deu resultado um pouco além do que a gente esperava. Então nós vamos pagar essa conta. Poxa. Aí eu fiquei muito surpreso, não sabia o que falar. Então, eu acho que isso representa um pouco dos nossos valores, né? Sim. De ética, de transparência e de parceria. Eu nunca fiz alguma coisa para o cliente esperando que ele vai me dar algo em troca. Mas aquilo que eu digo, a gente cria oportunidades e a gente acaba tendo esses valores dentro da empresa no dia a dia. Sim. E foi muito interessante porque no final o André disse assim, mas eu vou te pedir uma coisa, Claudinei. Ok? O que tu quer? Não diz para as funcionárias que eu paguei. Diz que tu pagou para elas aprenderem. Será que elas não estão assistindo? Mas é uma história que é verdade, Sim, sabe? não, e é uma história legal. Que fez a gente depurar nossos valores, né? Sim. Eu não vou me lembrar, assim, algum detalhe se eu falei para funcionário ou não, mas realmente fez a gente aprender. Com que certeza. o erro acontece. Mas como que tu trata o erro? É isso aí. Tu esconde, tu senta em cima, tu passa uma conta pro cliente? É não. Eu acredito que o cliente, Claudinei, ele não espera que a gente não erre, mas sim o que a gente vai fazer a partir do momento que a gente errou, de fato. Exatamente. Né? Porque nós somos humanos, pode acontecer, pode, mas o que a gente vai fazer a partir disso, né? Isso. É transparência, é corrigir. Sim. E tem uma outra história que eu acho que também é muito importante também, que aconteceu com um cliente, que são números bem maiores, também foi um erro, né? Foi na Free Surf, né? Que é uma fábrica bem grande, um cliente importante nosso. Que eu dei uma informação pro Glauber, que é o dono, mas não foi uma informação completa. Eu esqueci de um detalhe, porque a legislação tributária é muito cheia de detalhes, né? Que ele tem um benefício fiscal lá na fábrica, né? No ramo de confecção, e eu dei uma informação, mas esqueci de um detalhe. E esse detalhe fez com que ele também tivesse uma autuação de R$50 mil. Nós temos reuniões todos os meses com a Free Surf de consultoria de gestão. Cheguei para ele, expliquei o que aconteceu e disse assim, ó, Glauber, eu não te dei essa informação, eu sei, eu lembro disso. Então eu tenho que pagar essa conta. Só quero ver contigo se eu posso parcelar, porque é uma conta muito alta. Sim. Né? É possível parcelar,
em 12 vezes, e aí eu vou parcelar e vou pagando, mas eu vou te mandar a guia, porque isso é da tua empresa, vai estar no teu CNPJ, e a gente precisa te explicar o que aconteceu, mas está tudo resolvido, tá? E ele me olhou também, porque ele não tem sócio, ele é o único dono, e disse assim: Claudinei, pela nossa parceria já de mais de 10 anos, vamos fazer assim, ó, tu paga 6 parcelas e eu pago 6. Olha só. Eu levantei, apertei a mão dele e fui embora. Não precisa falar mais nada, né? Sim. Então, eu acho que os nossos valores é muito isso. É tentar ajudar o cliente a ganhar dinheiro. Mas o erro vai acontecer. E quando tu erra, a gente resolve. É honestidade, é ética, é transparência. As pessoas esperam isso, Eu acho que essa história tem tudo isso junto, né? Tem que ser transparente também. Tem que ter o cliente como parceiro. Se o cliente não te valoriza como parceiro, de repente ele não é o teu cliente ideal, né? Não é o cliente que deveria estar contigo, né? Te falei que lá no início eu quebrei, porque teve cliente que não me pagou, teve cliente que me deu cheque pré-datado, teve cliente lá em Porto Alegre, nesse período que eu era muito desorganizado, que eu liguei para cobrar honorário e o cara me disse assim: tá, manda o motoboy aqui amanhã buscar o cheque. Aí o motoboy pegou 2 ônibus para ir lá na Zona Sul buscar o cheque, passou acho que uma manhã inteira dentro do ônibus, voltou pro escritório, né? Porque não tinha celular, né? Voltou pro escritório e me disse assim: ele falou que estava sem talão. Esse não é o perfil de cliente que eu quero. Exatamente. Né? Mas eu nunca deixei de ter essa ética e essa transparência, apesar de, às vezes, né, a gente sofrer essas coisas. Então, o que é certo é certo. A gente não deve, sei lá, negociar isso. Isso aí, isso aí. Claudinei, a gente então falou sobre passado, presente, e agora vamos falar sobre futuro. Qual que é o futuro da GESCOM? Quais que são os próximos passos? Isso é um grande desafio. Tu sabe que o futuro a gente tem que criar, né? Assim como as oportunidades. Com certeza. Bom, mas a GESCOM hoje, né, com a equipe que ela tem, e digamos que é uma equipe muito qualificada, a gente ao longo desses, sei lá, muitos anos aqui já na região aqui de Lajeado, a gente qualificou um time muito forte, né? Então hoje a gente tem empresas lucro real. Hoje a gente tem uma empresa passando por recuperação judicial, que a gente faz a parte contábil. A gente tem empresas SA na carteira de clientes, né? E temos alguns clientes também que estão migrando de empresas limitadas para SA. Temos várias empresas que nós estamos constituindo junto com os advogados, né, do nosso cliente, que são holdings. Então, eu acho que o futuro da GESCOM é atender empresas de um porte um pouco maior que a gente vinha atendendo até então, em função do crescimento dos nossos clientes e também o crescimento da própria região aqui. Então, a gente está montando, digamos, uma estrutura qualificada para que esses produtos que a gente já tinha de assessoria, de consultoria, de fluxo de caixa, atenda o grande cliente, né? Além do planejamento, por exemplo, tributário, o planejamento societário, né, para proteger o patrimônio desses donos de empresas, né? E trabalhar numa formato jurídico de SA hoje é uma tendência no mercado e é uma necessidade, porque há uma diferença jurídica entre a empresa limitada e a SA, e essa diferença jurídica ela acaba tendo um efeito na proteção do patrimônio do acionista, que é o dono de uma empresa SA. Então, o patrimônio do acionista ele não é afetado por dívidas ou por qualquer tipo de problema que a empresa venha a ter, né? Quem responde dentro da empresa SA é os diretores, né? O conselho de administração. Então, se tu quer captar recursos para investir na tua startup, pegar e investir na tua empresa industrial, o melhor formato hoje jurídico é uma SA, porque eu vou investir lá 500, 1 milhão, 2 milhões numa empresa e o risco que eu tenho é os 500 mil, 1 milhão, os 2 milhões que eu investi. O meu patrimônio pessoal ou o dinheiro que eu não investi lá não corre nenhum risco. E nas empresas limitadas, com a constante mudança de legislação que houve, respondem os sócios e o patrimônio pessoal dos sócios respondem por ações trabalhistas, ações ambientais também, em alguns casos até por ações tributárias, né? Claro. Então, não é caro tu ter uma SA hoje, né? A legislação hoje mudou. E a GESCOM está criando uma equipe tecnicamente preparada para atender essa nova demanda que surgiu. Legal. Holdings, SA ou limitadas de capital fechado, né? Também tem a proteção, não são capital aberto que tu vai negociar ações na Bolsa de Valores ainda.
né? A gente, então, está preparando a empresa, na verdade, para ajudar esse novo cliente que a gente tem hoje aqui na região, né? A região é muito próspera, né? Os clientes cresceram, os nossos, e a região, para mim, cresceu. Apesar de pandemia, apesar de enchente, a nossa região é muito próspera e é muito empreendedora. Legal. E como atrair capital para cá, para a região de investidores, né? O melhor formato para mim é a SA. Então nós estamos focando nisso. E essa empresa SA, ela também precisa de assessoria, consultoria, de gestão, Sim. né? Então nós estamos com vários projetos nesse sentido. Legal. E isso são ferramentas que a pequena empresa que quer crescer já pode utilizar. Ela não precisa Eu ia perguntar sobre isso. Nicole, a empresa pequena não precisa se transformar em SA, mas ela pode ter os conceitos da SA. Sim. Sabe? Uma empresa pequena pode ter uma consultoria financeira, pode ter uma auditoria, pode ter ferramentas hoje, né, de compliance, pode ter uma ISO, pode ter muitas ferramentas que são acessíveis hoje. Para quê? Para ter o controle da tua empresa. Claro. Tem empresas que nos procuram que não tem um plano de ação, sabe? Que não tem uma meta, que não tem um fluxo de caixa. Eu ia te perguntar... Isso é muito difícil, né? É difícil mesmo. E eu ia te perguntar, Claudinha, agora uma pergunta que veio fora do meu script aqui. Tá. Quais tu achas que são os principais benefícios, né, das empresas em contratar uma empresa tão especializada e com um know-how tão grande quanto a Gescom? Eu acho que é realmente assim, ó, ter com quem contar, tá? Eu sei que essa frase é a frase de marketing aqui da região, mas é ter com quem contar. O teu contador é uma pessoa que tem que estar íntima na tua relação, de confiança, tá? Exatamente. E de acesso. Tu tem que ligar para ele, tem que te atender. E tu tem que perceber que ele está realmente se importando com o teu negócio. Claro. Então, assim, ó, aonde que essa consultoria, vamos dizer assim, aliada à contabilidade, porque a contabilidade me dá as informações, mas eu tenho que ler os números, eu tenho que interpretar os números e tenho que usar eles para tomar as decisões corretas, né? Então, o contador que faz isso, ele é um parceiro, e aí o que a gente dá de resultado para o cliente? Antes de fazer o negócio, nos liga. Antes de fazer o negócio, vem cá, vamos fazer uma reunião. Nos chama que nós vamos na tua empresa, porque tem várias maneiras de fazer a mesma coisa, né? Então eu quero abrir uma empresa, existem várias maneiras de abrir uma empresa. Quero abrir uma filial, existem várias maneiras. Quero investir o meu dinheiro em imóveis, tem várias maneiras de fazer isso, né? Sim. Então, o que hoje a gente tem visto que faz a diferença é o como tu faz. Porque o que tu faz está muito parecido. Todo mundo vai na internet, no Instagram, tem cursinho de tudo. Então, ok, todo mundo hoje é coach, todo mundo hoje é consultor, todo escritório de contabilidade tem na sua placa ou no seu marketing a assessoria. Isso. Mas na prática, essa assessoria que hoje a Gescom, né, presta antes nós botar no papel, antes nós planejar cada etapa, antes nós saber quanto tu vai precisar investir para esse negócio, por quanto tempo tu vai ter que investir nele para que ele comece a dar resultado. Isso aí. E isso para os novos e para os negócios em andamentos, né? E planejar o crescimento do negócio. Isso aí. E vou dizer, gente, é bem assim, tá? Porque nós somos clientes da Gescom também e é muito bom porque a gente sente uma segurança, assim, né? Várias vezes a gente já teve dúvidas sobre algumas coisas, entramos em contato com o Claudinei, que prontamente nos recebeu, fizemos uma videochamada ali, nos atendeu, né? E é muito legal, porque a gente cria essa segurança, porque a gente tem essa confiança de não, ele se importa realmente com o negócio, sabe? Não são só com os números, mas é como esses números vão, o que esses números estão impactando no nosso negócio e como a gente cresce, o que a gente tem que diminuir, né? O que nós temos que melhorar em nós mesmos também, que é muito importante, né? E esse é um diferencial também. Exatamente, né? E, de novo, o cuidado com as pessoas, né? Isso aí, o cuidado com as pessoas. A gente não cuida de um CNPJ lá na Gescom, né? Perfeito, é isso aí. A gente cuida de pessoas que trabalham num CNPJ, né? Mas o que importa é essas pessoas. Isso aí. E essas pessoas precisam de conhecimento técnico, precisam de ajuda. Como é que um empresário vai ser ótimo na atividade profissional dele e também ser maravilhoso em finanças, em RH, Sim. né? Enfim, em tudo mais que tem que saber fazer e fazer direito para uma empresa ter sucesso, né? Isso aí. E crescer.
E eu defendo, o contador, ele é fundamental nesse processo, e ele é fundamental tanto quanto o advogado, porque nós temos que ter uma segurança jurídica, o Brasil tem muita questão jurídica a ser discutida, e tanto quanto, assim, Nicole, a gente conversa muito sobre isso, eu e tu, né? Quanto ao marketing. Porque o marketing é tudo. O marketing não é uma propaganda que tu põe lá. Sou suspeita, né? Mas assim... Mas é isso. Mas eu aprendi isso com os clientes também, contigo, errando, acertando. Sim. Toda a tua comunicação é marketing, sabe? Exatamente. Quem sabe quando eu fui lá no cliente, disse para ele que ia fazer uma assessoria para ele e fiz, eu estava fazendo um marketing. Com certeza. Por quê? Porque 99% dos nossos clientes, eles são indicados por outros clientes. Divulgar o teu negócio é marketing, né? Exatamente. Mas a linguagem que tu usa, como tu comunica. Isso aí. Tem que ser estratégico, né? Exatamente. Então, não tem como uma empresa crescer hoje se não tiver um contador realmente parceiro, uma assessoria de marketing, um advogado, e se precisar, outros profissionais que venham se somar, né? Faturamento. Como é que eu aumento o faturamento? Não é olhando para o teu fluxo de caixa, não é olhando para falta de dinheiro, né? A falta de dinheiro você resolve com um plano de ação no comercial. O que isso tem a ver com a GESCOM? A GESCOM quer resolver teu problema, que é a falta de dinheiro que está visto lá na tua contabilidade. Exatamente. Então vamos lá. Se tu precisa vender mais, tu tem que contratar mais vendedor. Não tem mistério. Mas se tu contratar mais vendedor e ele vender mais, tu tem que aumentar teu estoque. Para aumentar teu estoque, tu precisa de dinheiro. Voltamos para a contabilidade. É uma visão 360 do negócio, né? Perfeito. E isso que é legal também, porque a GESCOM já nos indicou clientes também. E é muito legal porque a gente analisa o negócio, né? 360 graus ali, e a gente identifica. E às vezes o cliente precisa do marketing, precisa de uma assessoria de RH, precisa... E a GESCOM ajuda com tudo isso, né? Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. Conversando com um cliente essa semana, agora, eu falei para ele assim, ó, tu quer vender 1 milhão. Perfeito. E realmente tu precisa vender 1 milhão. Quanto tu tem de pedido hoje em casa? 300 mil. Tu não vai vender 1 milhão. Entende? Uma fábrica não consegue vender 1 milhão se no dia 1º do mês ela tem 300 mil de pedido. Não consegue. Sim. Ela não vai buscar 700 mil durante, né, esse mês que está correndo. Isso como é que a gente aprendeu? Aprendeu estudando. Isso aí. Aprendeu analisando os números do cliente, né? Se ele precisa vender 1 milhão, ele tem que ter no dia 1º de fevereiro, no mínimo 2 milhões em pedido. Porque um pedido vai atrasar, o outro pedido vai faltar matéria-prima, o outro pedido vai ser cancelado. Enfim, o outro pedido ele vai produzir, mas não vai entregar porque a transportadora só vai vir a semana que vem. Sim. Isso é a vida real. Então, os números, a estatística mostra isso, né? Isso aí. E isso é contabilidade também. Isso aí. Show de bola. E Claudinei, qual conselho tu daria para as pessoas que estão começando a empreender? Começando nessa jornada, claro que é um momento muito diferente do que tu começou. Hoje em dia a gente tem... Eu não vou dizer que é mais fácil, mas ao mesmo tempo é também. Porque a gente tem muito mais coisa à disposição, né? E muitas vezes está em nós a coragem, né? De começar, de sentar, olhar, fazer um plano de negócios, né? Então, qual é o conselho que tu daria para essas pessoas que estão iniciando? Olha só, se você quer empreender ou já empreendeu, você tem que pensar assim, ó, hoje tem muita oportunidade, tem muita ferramenta que tu pode usar, tem muita informação e muito conhecimento. Isso ajuda, isso tem uma facilidade. Mas no meio de tudo isso, às vezes tu te atrapalha também, né? Porque informação demais não adianta. Então eu diria assim, ó, faça um bom plano, um plano de negócio, saiba quanto tu vai precisar de dinheiro, quanto tempo tu vai precisar, faça uma boa análise de marketing, qual o ponto comercial, sabe assim, ó, estuda, te prepara, para quando tu entrar nessa jornada, tu entre com o pé no chão. E aí, a partir disso, tenha esse plano de ação e monitore ele. Eu estou chegando nos resultados que eu tinha planejado, que eu tinha, né, pensado? Não. Então, vamos fazer mais ações, vamos rever o plano de ação. Tá? Mas assim, ó, hoje eu acho que a gente tem que usar todo esse conhecimento, essa ferramenta que existe. Tá? E buscar as boas parcerias, né? É isso aí. Hoje não dá mais pra gente se aventurar como lá em 1992, sabe? É muito difícil tu começar desta maneira hoje e dar certo. Por quê? Existe muito mais concorrência, existe muito mais dificuldades, mas também assim, ó, procure fazer o que você gosta. Procure trabalhar numa área que você conhece.
eu tenho várias experiências ao longo desses anos, né? E que eu aprendi assim, ó, eu jamais vou abrir uma pizzaria porque eu gosto de comer pizza, apenas porque eu gosto de comer pizza, né? Eu tenho que entender do negócio de pizza, né? Eu tenho que saber fazer a pizza. Mas o gostar de pizza é o início. É o início, né? Então vai estudar sobre. Isso aí. A Starbucks começou porque o cara que teve a ideia e foi atrás e conseguiu investidores e virou o que foi a Starbucks, eu li o livro dele, é exatamente porque ele gostava de café. E ele começou a provar todos os cafés que tinha no mundo e perceber a diferença. E ele foi estudar café, ele foi plantar café. E ele viu que não existia café de boa qualidade no mercado em geral. Né? E aí ele criou um negócio. Mas sem conhecimento. Ele identificou a dor e criou o negócio a partir disso. E criou o negócio. Né? Então, para que servem as empresas em geral? Para resolver o problema das pessoas. Tudo são pessoas no final. Tudo são pessoas. Tu gosta de um bom café, ele resolveu o teu problema. Tanto é que eles conseguiram botar café da Starbucks dentro dos voos, né? Dentro do avião. Não, perfeito. Agora, assim, ó, não desiste, né? Não dá. O plano de ação, ele te dá um norte, ele é uma ótima ferramenta, mas ele não vai responder todas as perguntas, tá? Então, o primeiro ano, né, Nicole, tu tem que ter muita determinação. Eu digo para todos os meus clientes que começam o negócio e que estão nessa fase do primeiro ano, tu tá na curva de aprendizado. Isso aí. Aquilo que o marketing planejou, de repente deu certo, de repente não. De repente uma parte deu certo. Sim. Aquele valor que a gente pensou que tu ia gastar de estoque, de repente foi de mais, foi de menos, não sei. A gente vai ter que monitorar isso. Isso aí. E tá revendo todas as ações a todo momento. A todo momento. A coisa é muito dinâmica, né? Muito dinâmica. E no marketing tem também a curva, né? Porque toda empresa, se tu começar hoje com um tipo de negócio, começasse hoje com um tipo de negócio, começasse lá no início, e hoje tivesse com o mesmo negócio, talvez ela não iria estar mais aí. Porque todo negócio, ele se insere no mercado, ele cresce, aí ele chega na sua maturação, que, nossa, tá sucesso, é demais. Só que se tu não olhar pra frente, não olhar pro futuro e não inovar, não mudar a tua forma de trabalho, não incluir mais produtos, vai chegar uma hora que ele vai morrer. Porque as pessoas não vão mais comprar o teu produto do jeito que ele é. Elas querem novidade, elas querem outras coisas, os concorrentes vêm. Né? A importância de estar olhando sempre pro mercado também, né? Sim. Não, assim, ó, o mais difícil de uma empresa é os primeiros 5 anos, né? As estatísticas mostram isso. A maioria das empresas fecha nos primeiros 5 anos. Mas o primeiro ano, que é a grande curva de aprendizado... são 5 anos, eu achei que era 3. Não, a maioria fecha em 5, né? Tem uma sobrevida um pouquinho e tal, mas 5 anos, né? Mas, enfim, o primeiro ano é o grande desafio. O segundo ano, tu acha que tá tudo resolvido, então vem o risco, entendeu? Por isso que hoje 5 anos são difíceis. Sim. Aí tu acha que tá tudo certo e tu faz um investimento errado. Tu abre uma filial, tu abre uma segunda loja, tu amplia uma loja, tu dá um passo um pouquinho maior que a perna. Claro. Então existe um risco muito grande. Mas assim, ó, uma empresa, desculpa te cortar, não, Nicole, imagina. Uma empresa, quando tu abre, tu tem que pensar ela pra vida toda, sabe? Pra mim hoje, quando a gente abre um CNPJ, tem que ser como tu ter um filho. Tu tem que planejar, tu tem que ter recurso, tu tem que ter tempo para cuidar desse filho. E o filho é para a vida toda. A empresa é para a vida toda, não é por um tempo. Né? Tem pessoas eu vejo que sonham assim, não, vou abrir uma empresa, ela vai crescer, eu vou vender e eu vou morar na praia. Sim. Não vi nenhum cliente, pelo menos meu, conseguir êxito com isso, né? Eu sei que existe algumas startups aí que dizem que deu tudo certo, mas isso não é uma coisa do mundo nosso aqui, real. Isso são exceções. É que nem o jogador de futebol que ganhou bola de ouro e ficou rico. Para ter esse sucesso todo, existe milhões de jogadores de futebol que ganham um salário mínimo. É isso aí. Então, tu tem que ter muita determinação. Muita persistência nesse início. E aí eu acredito que justamente o detalhe de tu fazer o que tu gosta é o que te mantém. Porque tem dias que a gente tem vontade de chutar o balde. Não tem, né? Muitos. Então, assim, muitos. Então, assim, eu acredito que o gostar do que tu faz é o que te faz levantar no outro dia e pensar, não, eu vou seguir. Nada como um dia após o outro, né? Exatamente. Tem que ter essa disposição, essa determinação. E assim, ó, o empresário hoje ele não pode ficar esperando assim, ó, eu vou esperar o governo me ajudar. Eu vou esperar meu sócio fazer, vou esperar o funcionário fazer. Sim, alguém tem que me motivar porque hoje eu não tô bem. Na verdade, o empresário hoje ele é um líder que ele tem que se motivar e motivar as outras pessoas.
Eu acredito que a palavra é disciplina, né? Disciplina é fundamental. Porque não adianta a gente esperar a motivação, né? Eu já era muito assim, viu? Eu esperava, hoje eu não tô muito motivada, então, amanhã amanhã eu estava mais motivada, Mas não, a gente tem que ter disciplina, porque a gente encontra, a motivação nos encontra trabalhando, né? Isso. Ela não vem do além, não é uma coisa, né? Não, Então, ela tá dentro de ti. Exatamente. E Mas é aos trancos e barrancos que a gente aprende essas coisas, né? E com alguém de confiança do nosso lado, que é muito importante. Isso. As parcerias têm que... As parcerias. Tem que ser certas e tem que estar do teu lado para somar. É isso aí. Eu já tive que dizer para um cliente assim, cara, assim, ó, se o contador não te der resultado, troca. Se teu funcionário não dá resultado, troca. Uhum. Se o teu vendedor não dá resultado, troca. Se teu marketing não tá dando resultado, troca. Uhum. Se tu não fizer isso, a tua empresa vai quebrar. É isso aí. O cara brigou comigo e quebrou. Olha só. Não que eu quisesse. Mas, quem avisa sabe, amigo é. Mas a falta de atitude, a falta de uma decisão, a falta de tomar as rédeas do seu negócio, às vezes é uma decisão. Sim, com certeza. Não tem. Com certeza. O mercado é muito competitivo. O não hoje. também é uma decisão, né? A gente não tem que dizer sim pra tudo, né? Isso. Exatamente. Claudinei, que honra estar aqui. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada. É um desafio pra mim, né? No início estava ali um pouquinho nervosa, mas depois a gente se solta, né? Como é ao vivo. Mas desejo muitos anos ainda pra GESCOM pela frente, né? E é isso. Muito, muito obrigada pelo convite. Foi muito legal. Eu que fico muito feliz em estar aqui, poder compartilhar um pouco das histórias, né? Mas a GESCOM tem um futuro longo ainda pela frente aí. Nós já temos um projeto GESCOM 2030, que é realmente ainda evoluir, ainda melhorar e atender essa nova demanda aí de grandes clientes. E o grande desafio que vem agora em 2026, 2027, que é a reforma tributária, né? Uhum. Então, temos muito trabalho pela frente. Temos muito podcasts ainda para gravar sobre muitos assuntos, né? É isso aí. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei, né? E compartilhem, comentem essa live, essa transmissão ao vivo aí com quem vocês gostariam, né, que assistisse. Ela vai ficar gravada também, então nos próximos dias a gente disponibiliza para vocês. E é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.